Mas estamos aqui para falar, né, Wagner, sobre um assunto que a gente já estava discutindo há muito tempo. A gente já fala isso várias vezes durante o nosso tempo aqui, falando com nossos clientes, nas nossas lives, com diversos conteúdos. E a gente teve uma conversa muito boa com o cliente exatamente sobre isso, né, um tempo atrás, sobre a importância de conhecer mais seu cliente, né? E conhecer o seu cliente, com certeza, vai trazer mais resultados para você. Sim, sim. Sei até de qual cliente você está falando. Ele acabou esperando um pouco a gente vir conversar, porque ainda é uma dúvida de muita gente. Uhum, Acho que muitas empresas, elas querem vender. Elas querem vender, né? Por exemplo. Aí quando a gente pergunta a um cliente, o que você quer, na verdade, qual é o seu objetivo? Eu quero vender. Claro, né? Todo mundo quer vender, todo mundo diz que vai manter a empresa, mas poucas pessoas, elas querem fazer o que é preciso, né? Para alcançar aquelas vendas, né? Não poucas pessoas, aí eu estou sendo até generalizando, mas sim, tem muita gente que às vezes não acaba fazendo, não trilhando aquele caminho para vender mais, né? E uma das coisas que precisa para vender mais, vamos, se a gente dividisse em pequenos objetivos ali, é justamente conhecer o cliente. Né? Quer vender mais, mas não conhece o cliente? Não bate muito. sim, sim. Na verdade, isso aí é um ponto básico, né, que você precisa de fazer. Só que eu Uhum, acho que ainda tem muita gente que vende a moda antiga, né? Que espera o cliente vir até você, que vende uhum, qualquer coisa e por aí vai. Só que cada vez mais que a internet tá alcançando maiores horizontes, né? Não sei se é o melhor jeito de falar isso, mas, por exemplo, quanto uhum, mais ela divulga, né, você mesmo, mais você tem uhum, que ter uma noção de qual cliente você aceita e qual cliente que você não aceita, né? Porque senão, se você aceitar qualquer tipo de cliente, se você não conhece o cliente que está vindo até você, você pode aceitar qualquer tipo de projeto e muitas vezes esse pode não ser o cliente ideal para você. Pode ser aquele cara que vai pedir muito desconto, que não vai gostar do seu produto ou do seu serviço, por aí vai. Então, conhecer o seu cliente é primordial para qualquer negócio. uhum. E tem, igual você falou né, nesse quesito, né? Às vezes as pessoas estão vendendo da forma antiga, colocar aqui entre aspas. E que já aconteceu com outros clientes nossos, né? Que já chegou com aquela dificuldade assim, ó. Se a pessoa entrar na porta aqui do meu escritório e conversar comigo, eu consigo vender. Mas da porta para fora, na internet, por aí vai, eu já não consigo. Dificuldades que já falaram com a gente. E essa venda de forma antiga, acho que vem também esse tato né, da pessoa, acaba ela conhecendo o seu cliente, mesmo sem querer, vamos dizer assim. Por quê? No tato ali é mais fácil, né? A pessoa entra na loja, ela sabe mais ou menos as pessoas que estão entrando na loja, ela vai se treinando, mesmo às vezes não percebendo isso. Só que aí na forma digital já é bem diferente. Né? Ela não sabe quem que ela está lidando. Internet hoje em dia, vamos dizer, aquele tráfego mesmo, aquela bagunça, muita gente acessando muita coisa, você tem que pescar de certa forma e saber aonde que você pesca as pessoas ali. Uhum, sim, sim, claro. Até porque, né, é, cada negócio ele vai ter uma atenção diferente na internet, né? Tem algumas pessoas que são clientes de alguns tipos de negócio que vão estar mais no Instagram, tem outros que vão estar mais no LinkedIn, tem outros que vão estar buscando mesmo só no Google mesmo, ou talvez até numa plataforma que não faça tanto sentido para outras pessoas. Por exemplo, eu já vi muitos clientes pegando outros clientes né, na internet através do Waze. Então, assim, para muitos isso não é uma realidade, sabe? Para muitos eles pensam assim, não, o Waze é só um GPS. Mas não é. Então, assim, se você souber quem que é o seu cliente ideal, você sabe o que que ele utiliza na internet, você sabe o que que ele está tendo de comportamento e assim você consegue mais informações, primeiro, para atraí-lo até você e segundo, para fazer uma boa oferta, né? Uhum. Rosildo está dando boa tarde, Rosildo. Boa tarde. E sim, acho que tem muita ideia, tem diversos benefícios ali, igual você falou, você conhecendo mais seu cliente, você sabe o que ele utiliza, né? Você bem comentou quais canais ele está mais presente, e você Uhum. sabe também o que essa pessoa quer ouvir. Como assim, não adianta, igual a gente fala, não adianta um marketing sem uma oferta boa, não é nada. Você pode gastar rios de dinheiro no marketing se você não tiver uma oferta boa, ou falar de uma forma que o cliente queira vir até você, não adianta muito, vai jogar dinheiro fora. Então, conhecendo seu cliente, você sabe o que ele quer ouvir, né? Ah, ele, por exemplo, ele Sim. tem certa dificuldade, então se eu falar de X ou Y maneiras, eu vou conseguir alcançar ele mais. Igual hoje mesmo, a gente fazendo algumas campanhas de Google Ads, né? A gente consegue colocar ali exatamente umas combinações, olhando de forma mais específica, de técnica ali, de coisas que possivelmente aquele cliente ele vai querer ouvir, vai se identificar. Uhum. Com certeza.
Até porque, né, o marketing em si é colocar o cara, né, o seu cliente, na sua frente. Uhum. Aí se você coloca a pessoa ali na sua frente, você não sabe vender seu produto, não funciona muito, né? É, exa- sim, exatamente. Por exemplo, igual a gente já brincou diversos exemplos aqui, né? Um cliente, você vende um produto que é para mulheres, mas aí sua comunicação é muito focada para homens, assim. Então, não vai conversar, né? Então, assim, você não está conhecendo o seu cliente a ponto. É claro que eu coloquei uma coisa muito óbvia aqui, né? Mas, assim, tem certas coisas que se não mostrar que aquele produto é para aquela pessoa, ela não vai se identificar, não vai vir. Só que ela só vai vir, claro, se você souber quem é ela, né? Ou Sim, souber sim, informações sobre ela. sim, sim. Agora até indo um pouco mais a fundo, né, na explicação assim, nós até tínhamos falado, né, que as explicações mais técnicas a gente vai fazer no YouTube. Aí, inclusive, vamos começar a preparar vocês aqui a partir de agora, tá? Teremos lives também no YouTube. As lives do Instagram serão mais teóricas, assim, para a gente passar alguns conceitos para vocês, enquanto as lives do YouTube serão mais técnicas, um pouco mais palpáveis ali, para a gente mostrar ferramentas, mostrar como que a gente faz algumas definições, né, para os nossos clientes mesmo, para colocar algumas coisas em prática. Aí indo um pouco para esse lado um pouco mais técnico, né? Quando você conhece o seu cliente, você sabe exatamente ali como que é o comportamento de compra dele, né? Então, por exemplo, o cliente que ele está mais topo de funil, né? Que ele não sabe ainda da necessidade que ele tem de comprar ou conhecer o seu produto, né? Ele muitas vezes vai ter algum tipo de pesquisa mais relacionada às suas próprias dores, né? Por exemplo, eu estou com uma dor nas costas, né? Talvez uma pessoa que presta serviço de massagem seria uma boa. Mas se eu estou pesquisando somente sobre dor nas costas, eu ainda não estou no meu momento de compra. Mas quando eu pesquiso massagens para dores nas costas em Betim, por exemplo, então eu estou no Uhum, momento mais de compra. Quando você uhum, conhece o seu cliente nesse nível, você consegue perceber exatamente é, quanto que você precisa de pagar, né, para poder aparecer para aquela pessoa ali e quanto que isso vai ser lucrativo para você também. E a partir daí que você cria realmente uma estratégia de marketing. Se você não conhece o seu cliente, é impossível de você criar uma boa estratégia de marketing. uhum. E quando a gente fala cliente, assim, tem muita gente que pergunta, né? Ah, mas como que eu vou conhecer o cliente às vezes se eu não tenho nenhum, né? Mas a gente está falando aqui muito de público-alvo, tá? E cliente subentende que já fechou com você, ele já virou um cliente ali. Às vezes a pessoa não fechou, mas você conhece mais ou menos ali quem que é o seu público-alvo. Você precisa estudar mais isso. A quem eu quero realmente atingir, quem eu quero que se engaje, quem eu quero me relacionar, para que aí sim ele vire um cliente meu, né? Então, assim, tem várias formas para fazer isso. Né? O seu público-alvo em diversas ferramentas e conhecer informações básicas, desde aquelas informações do tipo é homem, é mulher, tem qual idade, tem qual tipo de pele, tipo de cabelo, depende do seu produto, né? Às vezes é para esse tipo de coisa. E às vezes o que ela quer mesmo, alguma dor, né? Você falou da pesquisa, a pessoa vai pesquisar, eu tô com dor nas costas, ela está com uma dor mesmo, literalmente, ou forma psicológica, emocional, não sei, a pessoa está pesquisando sobre aquilo, então você tem que conhecer, para encaixar o que eu quero falar com o que ela realmente está buscando ali. Sim, sim. E até indo ainda nessa parte, né, de sobre dores e tal, né? Não é somente o que o seu cliente pesquisa. Por exemplo, a maioria dos clientes hoje, né, talvez possa ser o cliente de você que está nos assistindo agora, ele provavelmente está ali no Instagram ou está ali no Facebook. A forma como você se apresenta para ele pela primeira vez conta muito. Então, por exemplo, se do nada você aparece lá com um anúncio lá falando sobre o seu produto, sobre o seu serviço, talvez não faça tanto sentido para ele, porque naquela plataforma, por exemplo, né, você está chamando a atenção da pessoa. Então, assim, ela não está buscando necessariamente aquilo. Agora, se você souber qual que é o perfil do seu cliente, o que que tá passando naquele momento através dos seus interesses pessoais, então fica muito mais fácil de você oferecer, por exemplo, um conteúdo onde você mostra como ele resolve parte daquele problema, por exemplo, e só então, depois que ele começa a interagir com você, você começa literalmente a anunciar para ele algum tipo de produto ou algum tipo de serviço. Inclusive, essa é uma das ótimas estratégias para você conseguir valorizar o seu produto ou o seu serviço na internet. Porque muitas vezes a pessoa que está só procurando ali, né? Se ela ainda não relacionou muito com a sua marca, é provável que ela queira apenas preço.
Agora, se ela relacionou tanto com você e sabe o tanto que você sabe, é provável que ela venha mais pelo valor que você está oferecendo. Uhum. E saber essas informações são muito importantes, porque, como você falou, né? Por exemplo, o Facebook, ou por lado mais específico, Facebook, Instagram e alguma outra ferramenta que não necessariamente seja um buscador, né, igual o Google, você tem que mexer muito com o desejo da pessoa, né? Com o interesse. Sim. Então, pensa que a pessoa está lá, sei quantas passadas de dedo ali na tela por segundo, né? E a pessoa vai ver um anúncio que tem que gerar o desejo dela, o interesse, né? E para gerar esse desejo, você tem que falar o que ela quer ouvir. Mostrar uma imagem que ela quer ver ali, que seja chamativa. Não adianta você só passar uma imagem rosa, bem rosa choque, assim, contratar, dar o contraste com o azul, não adianta, né? Tipo assim, Cara, eu ia falar isso agora, colocar uma imagem amarelona assim, ó. Pá! é, não adianta só isso. A imagem em si, ou tudo que ela fala, tem que chamar a atenção. Porque a pessoa passa, só vê aquela coisa chamativa, tipo assim, não é isso que eu quero. Passou, estou passando porque todo mundo hoje está meio no modo acelerado. Uhum. Então, assim, tem que ter essa parte de desejo, que você tem que saber, e tem essa parte também de saber o que a pessoa está buscando, que depende do canal, né? A gente falou bem específico do Facebook e tal, mas tem diversas outras em si. Até você saber se o seu cliente, às vezes, nem gosta muito dessas, ele está em algum tipo de outro canal que você possa ir buscar ele. Às vezes ele usa Pinterest, nem usa essas duas, vai saber. Tem que conhecer bem o seu cliente, onde que ele está, né? Uhum. Exatamente. Até porque, se nós falássemos qualquer coisa aqui agora, né? Por exemplo, tem muita gente que vem já com aquela ideia assim, ah, eu quero aprender a mexer no Instagram. Eu quero aprender a captar clientes no Instagram. Aí você para e pensa assim, pô, mas será que é o Instagram mesmo? Você já parou para se perguntar sobre isso? Se é o Instagram mesmo? E aí, muitas vezes, quando a gente vai lá, relaciona ali o público-alvo desse nosso cliente, né, para com a ferramenta, de onde que os clientes deles estão, a maioria das vezes nem é o Instagram. Por quê? Porque todos do seu próprio nicho, né, os concorrentes desse nosso cliente, caraca, fica muito difícil a gente falar cliente e cliente do cliente, né? Mas tá bom. Mas muitas vezes esse cliente do nosso cliente, né, ele Uhum. possa ser melhor captado em uma outra plataforma. Por quê? Porque todo mundo está competindo no mesmo lugar. Todo mundo está fazendo a mesma coisa, todo mundo está com a mesma mensagem. Às vezes está até com o mesmo anúncio lá, amarelo, rosa choque lá, Uhum. porque um viu do outro, né? E aí começa a pensar que é assim que está dando certo. Inclusive, lembrei até de alguns casos aqui de uma cliente nossa que começou a falar muito sobre isso. Lógico que a gente não vai poder falar o nome, né? Mas falar assim, eu vejo outros profissionais que estão dando muito certo, que está fazendo isso e aquilo outro. Aí a gente para pensar assim, mas será que está dando muito certo mesmo? Ou eles estão mostrando, né, aquilo que você está querendo ver? Então, assim, algumas vezes estava lá mostrando, né, os anúncios dela, mostrando lá os conteúdos dela. No final das contas, quando eu olhava lá para o fundo mesmo, para trás das cortinas, né, do negócio da outra pessoa, ela estava só na tentativa e erro. E muitas vezes um cliente para ela custava mais caro do que, por exemplo, ter uma indicação ou então estar em uma outra plataforma. Então, por isso que é muito importante você ter esse estudo de aonde que o seu cliente ideal está e você também não está sobrecarregado, né, com tanto de informação que os seus concorrentes também estão colocando nele. Enfim. E igual o caso que a gente comentou, né, do outro cliente que gerou essa live aqui, nessa ideia de comentar um pouco sobre isso. Porque ele também é um cliente que não conhecia muito bem o seu público-alvo, né? Não digo que não conhecia, porque ele, teoricamente, faz parte do público-alvo, mas é muito específico e ele nunca tinha saído para tentar alcançá-lo, vamos dizer assim. Uhum. Então, a gente teve esse estudo, ele procurou, e para ele foi um pouco mais fácil, para ele também estar um pouco no meio, conhecer pessoas no meio, então ele conseguiu ir levantando essas informações para a gente foi fazendo esse estudo, já fizemos os primeiros, né, campanhas ali para alcançar, e ele veio falar com a gente, né, que foi muito interessante que ele começou a conhecer mais essas pessoas, começou a conhecer mais esse público, e agora ele está bem mais refinado do que antes. E por mais que ele conhecia muita coisa, ele está vendo que certos números eram piores do que ele imaginava, ou tem certos problemas que, assim, são maiores, né, vamos dizer assim. Mas bem, Sim, nossa, conhecer meu público é super importante, que agora eu estou conseguindo engajar mais, e é uma coisa que tende só a crescer. sim, e é bem interessante porque ele, além de prestar um serviço, né, ele também tem outros planos. Então, assim, Uhum. os outros planos dele envolvem, por exemplo, uma prestação de um serviço mais digital e com menos intervenção da parte dele. Então, quanto mais você tem essa parte mais
automática, né? E você conhece mais o seu cliente, mais você se conecta com aquele cliente ideal. Então, por exemplo, se ele fosse fazer esse produto sem saber tanto sobre o cliente dele, sobre o que, que o cliente dele estava passando, e detalhe, realmente é igual você falou, né? Ele faz parte do grupo de clientes dele, só que ele é a persona evoluída, né? Ele é aquele herói que conseguiu sair daquele patamar e conseguiu chegar até o outro. Mas mesmo assim, ele ainda não tinha noção do todo, de todas as informações que o cliente dele ideal tinha. Então, assim, para você construir algo que realmente é mais automático na internet, né? Seja anúncio, seja um conteúdo para chamar a atenção do seu cliente, seja um curso online, ou qualquer coisa que você vai produzir, né? Que vai ficar à mostra para o seu cliente, é necessário que você conheça bem a fundo o que, que ele está passando, né? Qual que é o momento dele de fato. E tirando até com base com o que a gente falou um pouquinho aqui, por exemplo, Uhum, a gente fala, né? Conhecer o seu cliente vai melhorar os seus resultados aqui. Sim, por quê, né? Porque ele vai melhorar, você vai conseguir refinar melhor o que você precisa falar, saber onde o seu cliente está, então você souber onde ele está, qual canal, qual marketing você precisa fazer, você vai gastar menos tempo, esforço. É claro, igual a gente fala, né, da física, ali, para você colocar ali o corpo em movimento, você tem que fazer aceleração, que você vai gastar mais no início, mas depois que tiver ali já em movimento, você vai ver que vai tender a você gastar bem menos, você vai conhecer mais o seu público, você vai conseguir atingir ele melhor, e claro, você vai ter um relacionamento, uma conexão maior, né? Então, conhecer seu público é bem importante e tem várias formas. Tem muita gente que fala que não tem cliente, você pode conhecer o seu cliente, às vezes você está dentro, né, igual esse cliente nosso, ele estava dentro desse grupo, e você pode olhar quais são as características dos meus clientes, o que geralmente eles estão falando comigo, ou então fazer uma pesquisa mesmo. Começar com o básico, seu público-alvo, com quem você imagina que quer alcançar, para depois ir evoluindo, como foi o caso dessa pessoa que a gente deu exemplo aí. sim, sim, com certeza. É, até porque, né, se a gente for relacionar tudo isso, até mesmo com o início da nossa conversa aqui, né, que foi falar assim, muitas pessoas ainda estão vendendo da forma antiga. Mesmo ainda na forma antiga, aquelas pessoas que tinham mais sucesso em suas vendas, né, tem até um livro sobre isso, é um livro que a gente vai dar de presente, inclusive, né, que ele fala muito bem sobre isso, que é o Spin Selling, que ele fala sobre as vendas consultivas, que é sobre você saber o máximo possível sobre o seu cliente e não ficar fazendo aquelas perguntas meio que idiotas, né, entre aspas, para perguntar para ele o que está acontecendo. Você já tem que chegar para o seu cliente com a resposta pronta, né? Então, por exemplo, você já tem que saber quais são os problemas que ele está passando, por que, que ele passa por aqueles problemas, para você oferecer já logo de cara os benefícios daquilo que você está vendendo para ele, seja um produto ou seja um serviço. Então, assim, se você chega para o seu cliente, já começa a falar assim, ah, mas o que está passando na sua empresa hoje? Ah, mas qual que é o problema? Pô, o mundo está acelerado, o cara não vai nem querer te dar atenção. Basicamente é isso. Uhum. E é tudo evolução e também teste, né? Por exemplo, você começa com algum tipo de informação, igual você falou, você vai pesquisando essa questão com o seu cliente, mas sempre vai buscar ter informações novas. Tem diversas ferramentas que vão te ajudar. Com um lado mais técnico, você vai lá fazer uma pesquisa no Google, vai fazer uma pesquisa no Facebook, e quanto mais ele estiver fazendo anúncios, alcançando as pessoas, ele vai te dar mais informações para você ir crescendo. Você pode consultar mesmo com seus próprios clientes, né? Ter algumas ações para saber mais ou menos o que eles estão sabendo ali, quais são as dores deles, o que eles estão desejando. E o seu próprio produto ele pode dizer também, né? Já de cara. Por exemplo, se você Sim, vende, igual a gente brincou aqui, um produto para barba, é claro que são homens de barba que são os seus clientes. Né? Você não vai atingir gente que não está precisando coisa sobre barba ou coisa nesse sentido. Então, a não ser que você saiba que chegou no momento que as mulheres estão comprando para os maridos, ou para os namorados, ou sei lá, por aí vai. Mas, teoricamente, você vai atingir os homens para ver a questão de barba. Então, você pode começar por isso e evoluir, né? Tudo um teste e evolução, né? Até hoje a gente, às vezes, vê cliente que chega para a gente e fala assim, nossa, eu tenho essa necessidade, eu tenho essa dor. A gente fala, olha, realmente, a gente atende isso, é bom a gente explorar isso um pouco mais. Você sempre está aprendendo. uhum. E por incrível que pareça, até um ponto que não tem tanto a ver com a live em si, mas entra muito nesse ponto, eu pelo menos eu recebo muitos anúncios errados, cara. Assim, de gente Demais. que está oferecendo algum produto na região errada, ou então para um produto para uma persona errada em si, né? Tipo assim, o produto é para mulher, aparece para homem. O produto é para pessoas mais velhas, aparece para uma pessoa mais jovem. Então, assim, são erros assim grotescos e banais, para ser bem sincero.
que resolveria muito se a pessoa simplesmente tivesse um documento falando assim, ó, meu cliente é esse, esse e esse. E antes de subir qualquer conteúdo, seja orgânico, né, seja produzindo ali na sua própria rede social, seu blog, ou até mesmo no que ele fala, né, na sua loja física mesmo, ou mesmo, né, produzindo algum conteúdo de alcance, publicação, se ele tivesse isso em mente, somente esse documento, um A4, falando assim, ó, meu Uhum. cliente é esse, esse e esse, tem essas e essas dores, Sim, sim. já não jogaria um monte de dinheiro fora. E ainda fala, nem às vezes precisa ir tão a fundo, como muita gente fala, criar uma persona mesmo, detalhadinha. É interessante, mas você pode segmentar. Pode fazer uma segmentação mesmo, o máximo possível de informações que você conseguir, que você já vai dar o passo ali, né? Para conseguir Começa com o alcançar básico, um né? objetivo. É, mas com segmentação ali, igual você falou de região, de gênero ou de alguma coisa, que depende do que a ferramenta te dá de opções e quem é seu público. Uhum. E o que ela quer mesmo, quais são as vontades dela, né? Isso aí, conhecer vai com certeza vai dar mais resultado nesse sentido. E vai gerar mais conexão. Você não vai falar Sim, para sim. quem não está nem aí. Sim, sim. Um ponto até interessante que você falou aí, né? É o que que ela quer e tal, mas é também importante a empresa saber o que que ela quer também, né? E Por o exemplo, próprio produto pode fazer isso. dependendo ali do que você está anunciando, por exemplo, você tem que fazer uma pergunta assim, mas será que isso está chamando atenção para o meu objetivo? Porque tem que ligar tanto ao objetivo do seu cliente quanto ao seu objetivo. Porque tem um monte de marketing errado aí também, e seria tema aí para outra live se bobear, né? Mas Uhum. empresas aí que anunciaram coisas, fizeram movimentos aí que o tiro saiu pela culatra, né? Que não tinha nada a Uhum. ver com o que, que o público deles queria. Tem casos famosos, a gente até falou na live, se não me engano, um tempo atrás, né, da Coca e da Pepsi, que uma tentou Sim, invadir ali o marketing da outra, mas quando não conhecer o cliente, até grandes empresas, elas caem muito nesse sentido. Então sim, não tem sim. jeito, tem que conhecer mesmo. Não, teve uma recente, né? A Heineken, por exemplo. O principal público dela é pessoas que fazem churrasco. E ela foi lá e fez uma campanha para veganos. Tipo, teve um Ah, monte verdade. de gente lá xingando ela por causa disso. Não tem, tipo assim. Então é uma questão muito da empresa de quem que ela quer alcançar, né? Então, Uhum. igual eu falei no início, assim, já indo concluindo ali pro final, né? Igual eu Hum, falei no início, muita gente quer vender, mas não quer fazer o passo a passo, que às vezes é até básico, né, para uma empresa crescer. Às vezes porque não conhece, por falta de tempo, por diversos outros motivos, mas não faz. Então, uhum. assim, existem diversos pontos ou mini objetivos, você tem que ir ali dando cheque até você conseguir realmente o objetivo maior, que é vender. E um deles está ali, que é muito importante, dá uma luzinha ali, né, em cima, é conhecer o cliente. Ele vai dar o tom de muita coisa que você vai fazer no marketing. Não, tem como. Se você não souber quem ele é, onde que ele está, o que ele quer ouvir, qual é a dor dele, você vai perder dinheiro em coisa simples, técnica. Simples não, porque é complexo, né? Tipo assim, coisa técnica, ele quer uma parte, por exemplo, do Google, a pessoa vai pegar para você, você contratou um profissional para fazer o tráfego. Se você não der as informações para ele sobre quem são os clientes, o que ele quer ouvir, vai fazer coisa errada. Né? Não é culpa do profissional esse, porque não tem informação ali. Se Uhum. ele for muito específico só de tráfego, né? Às vezes tem profissionais que tem mais ali. Assim, tem que ter isso, né? Senão vai perder dinheiro mesmo. Acho que assim, em resumo, né, para fazer até uma analogia legal sobre esse assunto, é tipo assim, imagina que você foi lá, pegou uma bolada de dinheiro e falou assim, eu vou construir o meu castelinho aqui. Só que você foi lá e construiu o castelinho na areia, pô. Não importa o Uhum. quanto que ele estiver bem estruturado ali em cima, pode ter o melhor funil de vendas, pode ter a melhor oferta, mas se a base ela não está muito bem assentada, né, seu castelinho vai cair. Tão Uhum. simples assim. É isso aí. Então estamos chegando aqui no final, aqui foi mais para a gente bater um papo mesmo sobre isso. Então, Uhum. lembre-se, quem estiver assistindo a gente, comece conhecendo seu cliente, nem que seja o básico, informações ali mais básicas, gênero, idade, onde que ele mora, quais canais que ele utiliza, e depois vai aprofundando. Principalmente o que ele deseja, qual a dor que ele está buscando ali resolver, né? Dor a gente Sim. fala às vezes, mas assim, o que ele está necessitando? O que ele está indo lá no Google buscar? Assim, eu estou com dor na costa, eu estou com um certo problema. O exemplo do Google que foi mais fácil, mas assim, o que ele tem interesse realmente de resolver? E começa a fazer uma coisa mais assertiva, porque senão ali, igual a gente já falou em outras lives, vai ser dia jogado fora. Sim. Por
ralo do marketing. É isso aí. Wagner, grande abraço para todo mundo que acompanhou aqui e que vai assistir depois, se você está assistindo, independente se você está no futuro aqui. Já aconteceu a live. Mas aí é só entrar aqui no nosso perfil, a gente está fazendo mais lives, toda semana a gente vem aqui bater um papo e com o Wagner a gente vai começar também a fazer lives no YouTube, coisas um pouco mais específicas, para você que está começando, para você que quer melhorar um pouco do seu marketing, e até para ter conhecimento de até onde o seu negócio pode ir com relação a isso. Tá? Será que eu posso colocar no meu negócio que pode ajudar ele a ter escala ou mais tração? Então é só acompanhar a gente aí que a gente vai alertando. É isso aí. Muito obrigado a todos que assistiram. Abraço. Tchau, tchau. Falou, tchau, tchau. Até mais. Até mais. Tchau.